Estamos nas Filipinas, na cidade de Manila, que foi onde a gente escolheu para começar aqui a nossa viagem pelas Filipinas. Nós vamos ficar 2 dias aqui e para o dia de hoje a gente escolheu andar pela cidade, ir até Intramuros, conhecer um pouco do dia a dia local. E para ir até Intramuros a gente escolheu utilizar transporte público. E Tá passando aqui atrás, ó, se vocês... esses veículos tá passando aqui ó, atrás de mim. São coloridos? São bem coloridos, bem chamativos, são chamados de jeepney. Foram veículos trazidos pelos americanos na Segunda Guerra Mundial e eles herdaram esses veículos e usam como transporte público. Tem bastante, é bem utilizado pela população para se locomover. Então a primeira parte, para ir até Intramuros, a gente vai utilizar o jeepney e depois a gente vai de trem. Esses são os jeepneys. Então eles são bem característicos. Alguns são bem coloridos, outros iluminados, eles chamam bastante a atenção. Então a gente escolheu utilizar esse meio de transporte comum aqui em Manila para ir até Intramuros. Estamos experimentando a sensação de como que é chegar, como que é utilizar esse meio de transporte. E tá bem cheio, tem bastante pessoas e é bom que vai tomando um arzinho, tá bem quente. Então a gente chegou aqui na estação de trem. Engraçado que para entrar no trem você tem que passar por um detector de metais, você tem que colocar bolsa e tal, para entrar no trem. E é legal, assim, a gente agora tá no trem, né? Ar-condicionado bacana, a gente não sabe se são quase meio-dia e o trem tá bem cheio, então acho que como deve ser bastante utilizado e o dia inteiro tá bem cheio mesmo. Achei que ia estar um trem mais vazio pelo horário, né? Geralmente no Brasil esse horário não é um metrô tão cheio, não é o horário, né, das pessoas estarem em trânsito do trabalho. Mas tá bem confortável, climatizado. É interessante também que eles têm vagões só para mulheres aqui, então acho que até por conta da segurança, né? Achei bem bacana isso. E a segurança do lugar, como um todo, bem limpo. Chegamos em Intramuros. Yes. Say hello to Brazil. Hello. Hi. What's your name? Prince. Prince. Thank you, Prince. Chegamos aqui em Intramuros, a gente vai entrar aqui para conhecer. As crianças aqui são muito simpáticas. Eles adoram a câmera, são muito desinibidos. É verdade, são muito simpáticos. Chegamos em Intramuros, essa é a entrada. Uma cidade dentro da cidade, né? Eu acho que é uma cidade muralhada com alguns monumentos lá dentro. Lá dentro. É mais ou menos assim, a mesma ideia de Cartagena, porque Manila foi colonizada por espanhóis. Então, eles fizeram esse cerco aqui, né, de uma cidade, como se fosse uma cidade amuralhada para proteção naquela época. Esta bela catedral aqui atrás é a Catedral de Manila. A primeira construção dela foi em 1587. Foi destruída diversas vezes por fogo, terremoto, reconstruída. Em 1945 ela foi praticamente toda destruída por um bombardeio americano, depois foi reconstruída novamente. É uma bela igreja, um belo exemplo aí das igrejas construídas católicas antigamente. Saímos de Intramuros e chegamos aqui na Chinatown de Manila. Segundo falam, é a Chinatown mais antiga do mundo. Então a gente vai estar tentando. É uma loucura. Uma loucura, como qualquer outra Chinatown. Não, mas é muito loucura. Os carros, com os carrinhos, com as pessoas, com tudo junto andando. Olha passando só, por cima. tudo misturado, acho que dá pra perceber. A gente tá tentando a gente tava tentando encontrar um lugar para sentar e comer. Mas a gente não conseguiu aí, na verdade, sentar e beber uma cerveja gelada. Coisa que a gente, eu acho que tá achando, coisa que a gente já aqui não vai ser fácil. Então, a gente vai andar um pouco aqui, se acha alguma coisa para beliscar e vai. E se a gente achar algum lugar para sentar e beber, a gente vai sentar e beber, tomar uma cerveja. É muita gente.
Tem fruta. As frutas são bonitas. A gente acha que é meio setorizado aqui, porque a gente passou por uma rua que só tinha armarinhos. Agora tem essa rua que parece uma rua que tem bastante fruta para comer, para comprar. E é uma rua que tem bastante coisa. Vamos ver se a gente acha comida de rua por aqui. Achamos! O lugar chama Lucky Chinatown. Tem bastante tipo de comida de rua. Como sempre, bastante gente. Vamos ver os camarões ali. Bastante camarão. A simulação do prato atrás. A simulação do prato de... Tem os pratos aqui atrás, como é que pode ficar. Pizza. Karina resolveu experimentar um shawarma rice. Shawarma com arroz e com pimenta. Vamos ver se é bom. Tem aqui hoje. Com arroz, pizza, massa. Bem maçuda as pizzas. E tem macarrão também. Bom, tem pimenta. Tá uma delícia. Arroz junto é tudo que eu gosto. Quer? Não? Aprovado? Gostoso? Aprovado. É legal comer aqui, amor? Foi bom. É divertido. É divertido, tem bastante comida. É bacana, um lugar bem movimentado, agitado. Valeu a pena vir até aqui. Valeu a pena sim conhecer e a comida é bonita. É. E a gente come com os olhos, né? Mais bonita do que gostosa. Primeira noite aqui em Manila. E a gente saiu para procurar alguma coisa para comer. E achamos um street food night market. E para comer eu escolhi um Mongolian Noodle Mix. Vamos ver ele preparando aqui agora. Yes, everything. É uma opção de macarrão com bastante vegetais. E aí você pode escolher carne, porco ou frango. Eu escolhi frango. Esse prato custou 120 pesos filipinos, algo em torno de $2. Vamos ver como é que ele fica no prato. Então, esse é a cara do noodle, do Mongolian Noodle. Chicken Mongolian Noodle. E, então, assim, ele tem bastante legumes, ó, cenoura, cebolinha, repolho, né, milho. Tava bom ele fazendo ali, tava ficando com uma cara muito boa. Vamos ver como é que ele tá. É excelente. É muito bom. Olha, a gente tava falando de comer alguma coisa boa hoje à noite. E valeu muito a pena ter achado aqui. Tá muito gostoso. Deixa eu ver agora com o repolhinho aqui. E esse tem uma coisinha verde que eu não sei o que é, que eu vou experimentar. Ervilha. Tem pimentão, cenoura. Tá muito... Valeu muito a pena. Muito bom, gostei. Esse é o avião que vai nos levar para El Nido.
turbo hélice, eu acho. Não tá muito acostumado a andar nesse avião. Essa é a primeira vez. Chegamos no aeroporto de El Nido. E a meio de transporte que nos leva do aeroporto pro hotel são umas motos adaptadas, como se fossem uns triciclos. É diferente. A gente está aqui no caminho para chegar, levando bem devagarzinho. Então é este carrinho que nos leva e nos traz do aeroporto. Nossa primeira manhã aqui em El Nido e nós alugamos uma moto para ir até a Nakpabam Beach. Hoje a gente vai passar o dia conhecendo as praias. Depois a gente vai fazer os tours. E a gente está tomando uma água de coco. A gente parou aqui no meio do caminho, dá uma meia horinha, né? Do centro ali de moto. Aí a gente viu aqui um restaurantinho, uma tenda com água de coco, a gente parou para se hidratar. Aqui começa a estrada de terra também, né? Tinha um caminhão também na nossa frente, então a gente deu uma pausa. Para não comer areia, a gente resolveu parar. E aqui, parecido com o que está na Tailândia, a gente pode comprar gasolina na garrafinha e abastecer a moto. Esta é a Nakpabam Beach. Quase uma praia particular. Ela tem uma faixa de areia bem extensa e larga também. Ela é bem bonita. Olha a cor da água. Um brinde a Filipinas. Nós achamos aqui uma cerveja local chamada Red Horse. É gostosa a cerveja. E na praia, 1 litro por volta de R$15. Acho que tá de bom tamanho. Tá gelada. Tá gelada, que tá difícil de achar uma cerveja gelada aqui, então ela tá gelada. Uma pena ele não tem um balde para colocar aqui com gelo. Mas a gente tá aqui de frente no mar, sentado, tomando uma cerveja barata e gostosa. Essa é a Big Lagoon. É bem bonito, a água é bem transparente. É um lugar bem diferente mesmo. Tem bastante pedra no chão. Chegar ali dá para andar se quiser. É um lugar muito legal, bem diferente mesmo do que a gente conhece até agora. Nos divertindo um pouco no caiaque, né, amor? Tem bastante gente. Então achar um lugar mais tranquilo é difícil. Mas é um lugar lindo. Olha aqui, quanto peixe. Não sei se vai aparecer, mas tem muito peixe. E a profundidade da água aqui onde a gente está deve ter uns 5, 10 metros. Não sei, mas dá para ver o fundo do mar. É muito clara a água. Muito clara mesmo. Vamos lá onde está o sol. Olha que cardinho. Olha a tonalidade dessa água. Nossa, que sensacional isso. Vamos passar. Lindo, maravilhoso. Nossa. Agora a gente fez uma parada aqui na Shimizu Island, Ilha Shimizu. Uma parada pro almoço. E a gente pode contemplar também
desse mar aqui com essa cor incrível. Estávamos almoçando. Pareceu um lagarto. Então essa é a praia de Seven Commands. Seven Command Beach. É a última parada do Tour A. Tinha uma parada anterior que, segundo aí as pessoas do barco, ventando muito, o mar estava muito mexido e não ia ter como atracar lá. Então viemos direto para cá, ficar mais tempo e relaxar um pouco mais. Mas é uma praia sensacional. Atrás de mim ali bastante coqueiro, com bastante sombra. E esse mar cristalino. É incrível aqui. Lugar muito bonito. Beleza que é surreal. Hoje é dia de conhecer o centrinho de El Nido. Até que é grande, né? A gente achou que era menor, mas ele é grande. É bastante movimentado também. E é agradável. Tem bastante lojinhas de roupas, lojas de souvenirs. Tem muitos bares, é bem animado, muita comida de rua, muito camelôzinho com artesanato local, roupa, lojas de roupa, fervendo de turista aqui e bem divertido. O que é bacana aqui, ó, pra você que pensa em vir pra cá? Banco 24 horas, em toda esquina tem um banco 24 horas, limite de saque 10 mil pesos. No cartão da Wise, né, limite de saque por dia 10 mil pesos. Eu acho que qualquer cartão. É porque a maquininha tá travando. Acho que ela trava. O ATM. Muitos lugares aqui para passeios, eles só fecham em dinheiro. Então é importante se atentar a isso, porque se você limita seu saque em 10 mil, aí você tem que fazer vários saques, às vezes, para conseguir compor o valor e aí vai pagar a taxa por saque, né? Aqui a gente está com dificuldade de usar o cartão de débito para comprar as coisas. Tirando no mercado que a gente foi, o restante tudo quer que você pague no dinheiro. No dinheiro. Assim, a gente adorou El Nido aqui, é um lugar completamente diferente de Manila. As pessoas são completamente assim, os filipinos aqui são mais educados, mais sorridentes. A gente está sendo super bem tratado, atenciosos. Nossa, honestos. A gente precisou cancelar um passeio, na verdade, porque a gente mudou de ideia. E eles devolveram o valor integral, foram super tranquilos, porque a gente decidiu fazer uma expedition para Coron, saindo aqui de El Nido, que são 3 dias no barco e 2 noites dormindo em umas ilhas. Eu não queria, a princípio, fazer esse tour. A Karina não gosta muito de barco. Mas chegando aqui, as imagens fizeram convencê-la. E os passeios de barco, pelo menos o que a gente fez até agora, é diferente do Brasil, né? Que às vezes é muito mergulho, e a Cá não gosta de mergulhar. Aqui não, você fica nas praias. Eu não gosto, eu ainda tenho medo de água. Então a gente vamos fazer esse tour. Serão 3 dias e 2 noites para ir para Coron. E a gente está com uma expectativa grande. E tem muita opção, viu, para comer. Muita opção, tem árabe aqui, comida local, comida tailandesa. E a gente tá indo numa rua que tem muita comida de rua. Eles colocam umas churrasqueirinhas na rua. A gente vai mostrar para vocês. Então aqui, você escolhe o que você quer comer. Tem salsicha, tem peixe. E tudo isso é restaurante na rua. Aí eles preparam o peixe, enfim, a peça que você escolher. Você senta ali no meio, do outro lado pede sua bebida e come um churrasquinho. Cação, tem espetinho. Então todos aqui são praticamente a mesma coisa aqui nessa rua.
Tem lula, tem camarão, carne de porco, peixe. Apesar de repetitivo, tem opções. Olha, o cheiro é muito bom, porque eles ficam passando um molhinho no peixe, no que você pediu para comer, e esse cheiro, eu acho que pinga na churrasqueira e fica aquele cheiro delicioso de churrasco. Então é um lugar legal para comer, assim, experimentar um pouco da culinária filipina. Estamos indo para Coron. De El Nido para Coron, num passeio de 3 dias e 2 noites de barco. Chama de cruzeiro aqui, né? É um cruzeiro, é um mini cruzeiro. É mais divertido que um cruzeiro, eu acho. É um barco tradicional daqui. E aí ele vai parando nas ilhas um dia, a gente dorme numa ilha. Aí no outro dia faz o passeio inteiro, dorme numa outra ilha. Aí o outro dia mais o dia inteiro de visitar outra ilha até chegar em Coron, que é o destino final. É uma forma de ir de El Nido para Coron e já aproveitar as ilhas e as praias. E fazer uns passeios incríveis, únicos, com pouca gente, né? A gente tá em 10 pessoas só no barco. E somos os únicos brasileiros. O barco não tá lotado, isso é legal. Tem bastante espaço. O mar hoje está um pouco agitado. Tá chacoalhando muito, já tem gente passando mal. Mas olha, é incrível. Mesmo com esse chacoalhinho, o vento no rosto e esse visual aqui, tá deslumbrante. Eu fiquei meio reticente no começo, né? De aceitar fazer essa aventura roots. Mas já tô curtindo muito. Mais uma parada aqui no passeio. O lugar é simplesmente incrível. A cor da água é impressionante. É só maravilhoso isso aqui. É incrível. Todo lugar aqui é muito bonito. Cada lugar que você chega, você não acha que vai estar um lugar mais bonito que o outro, mas sempre tem alguma coisa que surpreende. Segundo dia da expedição para Coron. Paramos nesse primeiro lugar aqui. Maravilhoso. É uma pequena ilha. E a gente vai ficar relaxando aqui por 1 hora. Aqui é possível ficar na praia, sentado, relaxando. Ou, quem quiser fazer snorkel, tem alguns corais próximos também aqui à ilha. Aquele ali é o nosso barco. Segundo dia, essa é a última parada. O dia tá lindo, a gente tá numa sombra aqui sensacional. Pessoal jogando vôlei aqui atrás. É um lugar super bacana aqui. E estamos aqui relaxando. Um visual incrível. Água azul, azul, cristalina. Azul. É incrível mesmo. É lindo. É lindo. O dia passou assim, né? Voando.
voando. A gente fez ali um snorkel, que a profundidade, eu acho que assim, mais de 5 metros com certeza de visibilidade, parecia que era uma piscina. É um lugar incrível. Tá relaxando. Eu recomendo muito vir nesse mini cruzeiro de 3 dias, porque tem muita atividade para em muitas ilhas e o tempo passa muito rápido, né? E a gente fica só contemplando um lugar mais lindo que o outro. Quando você acha que não vai ter uma praia mais bonita, a gente se depara com uma beleza diferente. Um ótimo dia de terminar o nosso dia, segundo dia aqui, né? E o legal é que, assim, para quem não gosta muito de snorkel, não é um lugar que eles não param só em snorkel, né? Aliás, todas as paradas a pessoa pode fazer snorkel, mas todas as paradas, porque tem muita ilha, todas as paradas tem praia para você ficar. Você desce e fica na praia se você quiser, relaxa de uma outra forma, pode curtir de qualquer forma. Caiaque. Então, caiaque, que está incluso, é muito bacana. Vou mostrar aqui a praia. Então, é esse Paraíso. Ali o pessoal lá no fundo, jogando. E a maioria dos lugares vazio. Esse lugar é o que tinha mais gente, mas todas as outras paradas, só nós. É um grupo de 10 pessoas, então é bem legal de aproveitar o lugar. É bem exclusivo. Chegamos na noite do segundo dia aqui da expedição para Coron. E esse aqui atrás É o nosso alojamento. Alojamento, nossa suíte. A gente vai mostrar para vocês aqui as acomodações. Então, esse é o quarto que a gente vai dormir hoje. Nossa suíte. Esse é o- Achei muito fofo isso, gente. Achei lindinho, lindinho, lindinho. E ontem a gente não passou mal com um mosquito, né? É, Era e hoje, outro lugar. Similar, mas a gente não foi picado, a gente tá sem repelente. Tem varal, Varal. mas fácil. Lembrando que nós estamos numa ilha afastada, que a energia, por exemplo, aqui só está sendo ligada agora. 6h30 da tarde, mais ou Acabou menos. de começar a funcionar A eletricidade. E só funciona a maioria das luzes até as 10 horas. Depois também desliga, fica uma luz solar ou outra. Não há Wi-Fi aqui nenhuma ilha. Não tem internet. Então, assim, é pouca estrutura, não tem conforto. Não, mas aqui tem mais conforto do que no outro lugar, porque a gente tomou banho de baldinho. De baldinho. Aqui, gente, tem chuveiro. É um chuveiro... Aqui é um chuveiro. Tem chuveiro, ó. Abri e fechei pra não me molhar, que já tomamos banho. E aí, aqui... Aqui é o banheiro. Tá em uso? Não, pode Não, abrir, tá? Tá E vendo? aqui é o banheiro. Banheiro. Como eu não sei Ok. se dá pra gente. É o banheiro. Então, esse Super limpo, tá? é tudo limpo. Tanque ali pra lavar a roupa, de forma manual, caseira. Mas super limpo. Eu que sou um pouquinho mais chatinha, tô me sentindo super bem, já tava bem no outro lugar. E assim, a gente vai aprendendo que a gente precisa de cada vez menos coisa para viver. A gente saiu do barco só com as coisas que a gente precisava para tomar banho e ficar até cedo. E a gente viu o quanto realmente a gente não precisa de quase nada para viver, né? E o clima agradável, tá? Tudo de bom. E a gente tá. Esse campo fica aqui. A gente dorme de frente pro mar. Pro mar aqui, a gente deve jantar mais tarde aqui na lateral, ó. Lateral aqui, nossa copa comunitária. E assim, super fresco. O de ontem
como o ventilador só tem energia até as 10, o ventilador que tinha não funcionou, mas a gente não Mas precisou não precisou. E muito barulho do mar. do mar. Então a gente muita dormiu onda. com as ondas batendo. Hoje aqui parece ser um mar mais tranquilo, mas já está bem fresco também. A gente acha que vamos ter uma noite gostosa outra vez. Sim. Então, Foi a melhor noite que a gente dormiu até agora foi aqui. Mesmo os outros lugares com ar-condicionado, né, cidade mais abafada, a gente não estava conseguindo dormir a noite inteira. E aqui a gente conseguiu dormir a noite inteira. Sonhar muito, né? A gente super Descansou descansou, bem. foi ótimo. Então, assim, a gente está gostando bastante dessa expedição. É a nossa lua de mel. Agora vamos descansar um pouquinho. Terceiro dia. E essa é a parada. E a gente vai almoçar. Meio-dia agora, mais ou menos. A gente almoça aqui nessa linda praia. Depois pode fazer snorkel. Ou ficar na praia, relaxando. Estamos chegando em Coron. Essa é a última parada da expedição para Coron. E é um lugar simplesmente paradisíaco. É incrível, né, amor? Incrível, incrível. É Bom, incrível. Mas A cor todos da os água, lugares têm isso, essa cor de água, né? Então, Mas aqui a água conseguiu ser mais quente que nos outros lugares ainda. a água é muito quentinha e aqui é uma praia boa para banho, porque não tem Não tem pedra. muita conchinha no chão, então dá para andar melhor na água. E a água, essa piscina. Aquilo já é um lugar que tem um pouco mais de gente, porque tá perto de Coron, então os passeios vêm para cá. Mas mesmo assim, é um lugar muito agradável, tá? Excelente. E valeu muito a pena, né, amor? Não é um passeio barato, Mas vale cada centavo, né? vale cada centavo. E Alimentação farta, ótima. comida filipina água, muito boa. uma vontade. Coca-Cola. Aqui eles não têm o hábito de tomar, pelo menos nesses passeios, de tomar cerveja. E também como os lugares são bem rústicos e bem distantes, não tem nada para Não tem vender. geladeira, não tem nada gelado. Não tem gelo, então são bebidas mais quentes mesmo, que eles acabam tomando no dia a dia e ofertando. Mas mesmo assim foi sensacional e a gente adorou e vale muito a pena. E chegar num lugar desse aqui é só deslumbrante, sensacional. Estamos em Coron. Depois de 3 dias de expedição num barco. A gente chegou ontem à noite, hoje ficou relaxando. E agora a gente vai conhecer um pouco da noite de Coron. Só tem uma rua, uma avenida principal. Acho que vocês podem ver o caos que é. A gente está se dirigindo, não tem calçada. Até tem calçada em alguns lugares, mas elas estão tomadas por estacionamento de moto. Aqui é um pouquinho mais caro, não muito, né? A gente vê vários fotos também, aqui o custo é mais elevado, mas não é muito. A gente fechou um passeio para amanhã e vai ganhar um desconto, então façam isso, porque eles dão um desconto. Lembre-se que na Ásia, ainda mais aqui no Sudeste Asiático, é importante pedir desconto. Muitas vezes a gente não consegue
mas hoje mesmo nós conseguimos aí algo em torno de 15% no desconto do tour. Então é sempre legal negociar e tentar um desconto. O lugar aqui é um lugar bem charmoso, né, amor? Bem legal, tem bastante opção de comida também. Sim. Crepe, ali na frente tem um shawarma. A gente comeu uma pizza hoje no almoço que tava muito boa. A gente tava com saudade de algo familiar, aí comemos uma pizza. Pepperoni. E a cerveja bem gelada, a gente pediu um baldinho, A gente pediu um baldinho de cerveja, então a gente tomou cerveja gelada aqui, o preço acessível. Aliás, o único lugar, por enquanto, aqui na Filipinas que a gente encontrou realmente uma cerveja gelada. Na verdade, eles trouxeram um balde sem gelo. Sem gelo. Aí a gente pediu, opa, a gente pediu um balde porque queria o gelo. Queria o gelo. Assim, a gente tá gostando do lugar aqui também. A gente contratou um tour para amanhã. E agora a gente vai curtir aqui um pouco da noite. Acho que tem um mercado noturno. Quando a gente chegou ontem de barco, a gente viu. E a gente vai lá para ver se existe mesmo. Falando um pouco das Filipinas, a gente vai andando. As Filipinas é um conjunto de ilhas e ilhotas. São mais de 7.000 ilhas, 7.647 ilhas e ilhotas no total, dos quais 2.000 delas não são habitadas. Mas mais de 50% da população vive na ilha de Luzon, que é onde fica Manila, que é a capital das Filipinas. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. A gente passou em várias ilhas vindo pra cá, e algumas ilhas menores, né, paradisíacas, e que a gente encontrava pequenos vilarejos. Parecia que uma ou duas famílias moravam no local com zero estrutura, né, e alguns lugares assim abandonados já. Então acho que a vida é muito difícil em algumas ilhas, né? Embora lindas pra gente visitar, mas sem estrutura pra vender água, enfim. Então a vida é muito difícil, tudo quente, né? E a falta de energia também, esses lugares a energia não chega. Escolas, então a gente passou em algumas ilhas que tinham um vilarejo um pouco maior, mas não tinha escola. E aí as crianças têm que pegar um barco para ir até uma ilha maior para poder estudar. E as crianças super simpáticas, elas querem conversar com a gente de qualquer jeito. Uns fofinhos. Muito educados. As pessoas nas ilhas aqui são muito educadas, o tratamento aqui é bem diferente de Manila. A gente tá sentindo bem, eles recepcionam muito bem o turista, até porque é a fonte principal de renda deles aqui. E a gente tá, e assim, você consegue enxergar, é muito turista na rua, muito. Só turista, Só né? turista. Só turista. Só turista. É um país legal, você não tem tanta dificuldade em relação a ficar preocupado com outras coisas, como os países que tem uma religião mais forte, né? Aqui 80% da população é católica. Tranquilo a roupa, né? Tranquilo, até porque numa região de praias, mas super tranquilo, a gente. Mas até de se tocar, tal, muitas vezes, por exemplo, em Kuala Lumpur, você não pode ter contato físico, né, com a mulher, com o companheiro, então você tem que se policiar de vez em quando. Então, aqui, pode trocar um beijinho. Um beijinho de vez em quando. Mas, por exemplo, em todos os hotéis que a gente ficou aqui, tem uma Bíblia no quarto. É verdade, na nossa cabeceira tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia, então assim, mesmo sendo católico, eles têm uma questão de fé assim forte. A gente não tem encontrado muita diversidade de comida aqui na Filipinas. Verdade. É basicamente a mesma coisa. Comida coreana, comida indiana, um pouco. Assim, bastante frango, porco, mas peixe, com arroz e peixe. Frutos do mar. Muita fritura, como qualquer comida asiática, né? Do Sudeste Asiático, bastante fritura. A gente comeu frango frito no café da manhã. No café da manhã. Tivesse outras opções. A gente acha que nesse mercado que a gente está indo vai ter mais comida para a gente escolher ou tentar alguma coisa diferente. A gente aqui as Filipinas eles têm um regime presidencialista parecido com o nosso no Brasil. Eu sinceramente confesso que não sabia. E eles foram colonizados pelos espanhóis. Então, hello, bye.
Eles são bem simpáticos. Eles foram colonizados pelos espanhóis. Então você encontra bastante palavras semelhantes ao espanhol, mas eles não falam espanhol. Eles falam bastante inglês e a língua local deles é tagalo. Mas você encontra algumas palavras de restaurante, nas ruas, nos nomes de alguns lugares espanhóis. De uma parte, 50 anos mais ou menos, eles tiveram como colonizadores aí os americanos, colonizadores entre aspas, né? E após a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram a sua independência. Então é um país relativamente novo, assim. A independência dele é 1946. Então vocês imaginam no Brasil, que nós já temos mais de 500 anos de independência, como a gente ainda sofre com alguma parte estrutural ou com alguma parte política, né? Então aqui eles são um país relativamente que tem a sua independência muito recente. E muita desigualdade. A gente viu muitas ilhas particulares. Você não pode nem atracar o barco. Você não pode atracar o barco com uma casa, né? Então, assim, é nítido que a maior parte da população sobrevive do turismo, da pesca, em condições bem precárias mesmo, mas com uma alegria de viver, enquanto, assim, a concentração de riqueza tá na mão de poucos, é bem similar ao que acontece com a gente, né? Então, assim, é natural que um país tão jovem, né, falando assim da parte de independência, tenha esse certo tipo de dificuldade de estrutura e de estar começando a crescer, né, de uma forma mais natural e constante, sem a interferência de outros países, né? Mas então, ainda assim a gente não tem uma criminalidade aqui, a gente está gravando super seguro, celular na mão. A gente estava conversando com alguns turistas no barco e infelizmente uma turista foi furtada, né, o celular na Indonésia. Aqui eu assim tô me sentindo muito segura, o pessoal tá com os pertences tudo na mão, então você tira dinheiro. Então, por mais que tenha uma questão aí de pobreza latente, a gente não se deparou com locais que fossem perigosos. Né? Então, há uma questão, acho que, cultural, de índole, de trabalho aqui e de conquista pelo trabalho. Né? A gente vê os adolescentes trabalhando nos barcos. Sim, assim, as pessoas começam a trabalhar aqui bem novas, né? Às vezes você vê até criança trabalhando, que não é legal, mas no barco mesmo os meninos não deviam ter mais que 18 anos. A maioria deles eram muito novos. Mas eu vi mais meninos trabalhando e assim, também não vi crianças com trabalho pesado. Né? É assim, essa questão, né, de confiança, as malas ficavam no barco lá, e a gente saía roupa para poder dormir. E uma das minhas baterias da GoPro caiu da mala, eu não tinha visto, a gente já tinha saído do barco, já estava aqui em Coron, e ele veio me trazer de volta a bateria. Aliás, ele saiu perguntando de quem era para poder entregar. Então você vê que é um país que você pode confiar de visitar e de ficar tranquilo com as coisas. A gente acabou não achando, não tinha mercado, pelo menos de uma feira noturna de comida, a gente parou para tomar uma cerveja gelada. Essa Red Horse tem 7% de álcool, é uma cerveja forte, ela é muito gostosa e ela tá gelada, tá bem agradável para a noite. Gostei bastante dessa cerveja, tá aprovado. Então a gente já fica relaxando um pouco com cerveja. Mais um dia aqui em Coron. Dia de passeio, a gente escolheu o Tour B para hoje, que é um tour um pouco menor, mas porque a gente tinha feito a expedição de El Nido para cá e já conhecemos alguns lugares. Mas e chegando assim, aqui... também menos paradas, a gente consegue ficar mais tempo nas ilhas. Né? Mas chegando aqui, assim, El Nido é um pouco mais organizada, a gente achou. Menos muvuca. Como é que eles fazem? Você compra o tour, e aí eles te trazem de van, né, do seu hotel até um lugar aqui perto do pier. E aí eles ficam, cada um que comprou, ficam juntando as pessoas conforme o Tour B vai se juntando. E é um mar de turista, vou virar aqui para ver. Olha a galera. Olha ali atrás, ó, no pier ali, ó.
Olha Olha, galera. quanto turista. Pra cá, ó. Olha a fila. Eu já tô desestimulada. Olha a fila para um dos tours. Já tô desestimulada. As praias vão estar lotadas. Então, tá certo que não são todos pro mesmo tour, mas várias praias, várias ilhas se coincidem nos tours. Nos Espero tours. que não sejam os mesmos horários, porque é uma galera. então a gente está aqui esperando, já tem uns 10, 15 minutos para chegar a nossa vez, para a gente conseguir ir ali pro pier para entrar no barco. E aqui eles ficam querendo te alugar o snorkel, sapatilha. E ficam oferecendo coisa toda hora. Então você fica aqui no sol esperando e esse mar de gente. Ainda bem que a gente arrumou uma sombrinha. Uma sombrinha e estamos aqui esperando. Esperamos que o dia seja bom. Assim, o dia tá bonito, vai ser bom. De toda forma, vai ser bom. Só espero que essa galera toda não esteja indo pro mesmo No lugar. Mas tour turísticos nesses lugares costuma ser assim mesmo. Mas a gente achou o lugar bem cheio, assim. Bem muvuca. E dá um ligo como... Ia mostrar como que os chineses vêm pra praia. Eles vêm tipo com uma lycra de surfista. De corpo inteiro para não tomar sol. A família inteira assim, ó, da mesma corzinha, tipo organizados, uma excursãozinha particular. Interessante. Mas, assim, na organização deles tá dando certo. A gente tá esperando o nosso grupo aqui e vamos ver que horas que a gente vai poder ir pro barco, esperando a pessoa chamar aqui pra gente ir pro barco e começar efetivamente o nosso dia. Aqui é a Twin Lagoon, tem bastante barco, uau, bastante caiaque. E tudo se vai e vem de barco. Ali tem um vão que você pode nadar com colete, aqui é obrigatório usar colete, ou passar com caiaque para ir para o outro lado da Twin Lagoon. Agora, à tarde, resolvemos subir o Monte Taipas. Essa é a vista de um pouco da cidade aqui. Chegamos nos 500 degraus e ainda falta subir mais uns 100 para a gente chegar lá. Chegando aqui no topo, ficam as iniciais, como se eu estivesse em Hollywood, do nome do município aqui de Coron. E dá pra ver. Vamos assistir aqui agora, daqui a pouquinho, o pôr do sol. E é possível ter uma vista de toda a cidade. E os barcos ao fundo, chegando no porto dos passeios do dia. Uma das coisas boas de subir o Monte Taipas, uma que depois que você sobe sente bastante calor, mas a brisa aqui e toda essa vista aqui da cidade é muito gostosa. E tem um rapaz super talentoso aqui que fica tocando aqui e você fica relaxando ouvindo ele tocar a música dele aqui, ó. Fez a noite, o entardecer ser todo especial. É verdade. Words I want to hear, tell me that you love me too. Put your head. Fizemos uma massagem. Resolvemos fazer uma massagem aqui que foi sensacional. Ultimate é o nome da massagem. É uma mistura de duas massagens.
A massagem local aqui de Coron ganhou da Thai Massagem. Exato. Muito boa, muito boa. A gente tá besuntado de óleo, o cabelo tá com óleo. Nossa! Foi demais. muito bom e assim, a gente adorou. Barato. 1 hora de relaxamento foi necessário, viu? Olha, Massagem junto, 2 macas assim no mesmo lugar, super profissional. sensacional, foi excelente. Excelente. E agora a gente vai parar num lugar aqui que eu quis experimentar. E tá acabando a costelinha. Costela. Você já pegar a costelinha toda. Deixa eu virar aqui para mostrar. É um churrasco de frango e tem essa costelinha ali, a barbecue. Então a gente vai pegar metade de um frango e uma costelinha. Fala o preço. Preço do quê? O preço da metade do frango. Ah, custa mais ou menos uns R$14. Daqui tá dando 150 pesos filipinos. Vamos pedir aqui antes que acabe. Demoramos um pouquinho para pedir, quase acabe. Tem que esperar fazer um novo ali. Mas a gente pegou o rosto para pegar um pedacinho para provar. E assim, foi legal porque assim, a gente passou aqui de manhã e não estava nada pronto. Então eles colocaram hoje para fazer. Então é super fresco. A gente passou na hora antes da massagem, estava cheio. E agora a gente voltou, já está acabando. Eu só não sei como que a gente vai comer isso, porque não tem lugar para sentar. O Hermínio falou que estava com vontade. E eu tô vendo as pessoas pegarem e levarem, acho que pra casa, sei lá, pro Airbnb. E a gente não sabe como vai comer isso. Ele corta ali, eu já percebia. Ele corta ali, já entrega cortado. Vai comer bem no pavão, eu acho. Exato. Aliás, os filipinos costumam comer com as mãos. Eles não têm o hábito de usar talheres. Tanto que um dos passeios a gente teve que comer com as mãos mesmo. Eles pediram até desculpa pra gente e tal. Mas foi uma experiência ok, né? A gente comeu como os locais. Sim. E assim, é legal isso porque é o tipo de comida que a gente gosta, assim, de achar que é uma coisa local, né? Local, porque assim. É muita coisa. E a gente tá vendo parar bastante local aqui e pouco turista. Esse deve ser o porco. Esse é o porco. Eu espero não derrubar, tá? Melequinho. Vamos lá. Tem o limão pra colocar. Você vai querer estar bem quente. Não sei se dá pra pegar. Não sei se dá. Assim, segura isso aqui. É muito bom. Parece mesmo, olha esse. É excelente. Se tivesse uma cerveja. Do you have beer? 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 Não. There. Very good. We buy there. Thank you so much, great. Okay. Thank you so much. Agora a gente vai experimentar o frango. É um frango assado de enxoio. Pior que eu passei aqui ontem, fiquei com vontade disso, a gente não comprou. Segura na alça. Ó, foi a melhor comida que nós comemos Foi mesmo. aqui na Filipinas. Foi a melhor coisa, ó, a melhor massagem da vida e a melhor comida que eu comi até agora. Exato. Aqui. Muito bom. Tá aprovado. Tá aprovado. As Filipinas ainda é um país jovem, com pouca estrutura, mas com uma população jovem, trabalhadora e em plena ascensão. Impressiona com tanta beleza natural. As Filipinas é um país vibrante.